pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje o tema é prepare o seu acompanhante para o parto, né? Quais os benefícios disso, né? Quais os benefícios científicos disso, como organizar isso, como trazer o acompanhante ou trazer o marido, a família, né, para esse momento. E eu acho que vai ser muito bacana. Seja bem-vinda, Helena. Que bom falar com você. Prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho que a gente vive todo dia, né? Isso, esse é um tema que foi pedido aqui muito, né, pelas mães e pelas gestantes, para a gente falar um pouquinho sobre como preparar os acompanhantes, como preparar o acompanhante, como preparar o marido, como preparar, eu acho que a gente pode expandir um pouco, como preparar a família, né? Já que a gente Sim, vive num país com uma cultura fortemente ligada à cesariana e tem vivido aí nos últimos anos, verdade. principalmente nas últimas, na última década, né, uma transformação e a gente vai viver isso, eu tenho que falar disso, a gente vai viver isso nas próximas décadas, né? Quero viver isso junto com você, tá bom? Já falei que eu prometo até os 70. Entendi, entendi. E então, numa cultura dessa, né, falar sobre a importância, ajudar as mulheres a entenderem, os casais a entenderem como realmente isso faz diferença nessa vivência, né? Eu acho Sim. que é muito importante, né? Você vê isso como um tema importante mesmo, né? Sim, eu acho que é um dos mais importantes, né? Já que existe uma lei desde 2005, né, do acompanhante, a gente precisa preparar esse acompanhante, né? Porque muitas vezes a gente percebe que se só a mulher se prepara, na hora do parto fica faltando esse ingrediente aí do pai estar preparado também. Então, eu acho muito importante que quem está na presença, quem a mulher escolheu, seja realmente alguém que se informou tanto quanto ela, né? E aí nós vamos falar um pouquinho disso, né? Como fazer isso, como se informar. Que bom, Helena, como eu disse para você, eu queria fazer um desenho histórico, assim, por que que a gente está discutindo isso agora, assim, em pleno 2020, né? Por que que a gente está discutindo sobre a importância de ter um acompanhante de livre escolha da mulher, alguém conectado afetivamente com essa mulher, né? Porque quem vive no mundo moderno de hoje, né, o mundo do hospital, o mundo da tecnologia, às vezes a gente acaba achando que isso faz parte da nossa vida e da nossa espécie há Sempre, né? Como se centenas de fosse sempre. anos ou há Sim, milhares de anos, né? sim. Então, quando a gente vem falar de parto normal, quando a gente vem falar de parto natural, quando a gente vem ponderar um pouquinho o uso da cesariana de uma forma equilibrada e tal no mundo moderno, né, a gente tem que deixar claro que essas coisas elas têm um desenho histórico muito importante. Assim. A gente tem que entender de onde veio tudo isso, de onde vem a nossa espécie, né? Poxa, nós chegamos até aqui, de que forma nós chegamos até aqui, né? Sim. Então, eu queria fazer esse desenho histórico, assim, antes de começar, para que as pessoas entendam, assim, né? Durante milhares de anos, as mulheres viviam os nascimentos dos filhos, né? Cercados só por outras mulheres. E talvez em alguns momentos, até de forma solitária, às vezes só ali aquela coisa da própria mulher. Imagina há 2.000 anos, há 3.000 anos, né? A gente está falando de 2020, pós-Cristo, né? Assim, Sim, então, só que a sim. espécie humana já existia antes e alguns milhares de anos, né? Então, as Muitos anos. mulheres viveram durante milhares de anos esse momento cercado de outras mulheres e quase sempre cercado de mulheres conectadas de alguma forma afetivamente ou mulheres que traziam uma segurança, né, intuitiva ou através da experiência pessoal, a experiência de vida, né, Uhum. durante milhares de anos, né, gente? Então é muito importante, né? Só na Europa, a partir do século XVII, é que esse cuidado começou a ter a participação
é, 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 de algum cuidador, né? A evolução das parteiras, as parteiras intuitivas, participando cada vez mais, né? Aquelas mulheres que iam desenvolvendo experiências com isso, começaram a atuar de uma forma mais próxima das famílias, mas também partos, né, domiciliares, partos, né, antes da hospitalização do nascimento, né? E no Brasil, Lena, só no século XIX, olha só, entendeu? Já vale uma reflexão aí, ó. Tem quase 2 séculos de diferença de evolução do que aconteceu na Europa pelo tamanho do Brasil, Brasil descoberto em 1500, coisa e tal, né? Isso. Sim. E só é muito importante que as pessoas entendam assim, é só no século XX e depois da Segunda Guerra Mundial, quando inventou-se a penicilina, e realmente foi um grande avanço na medicina, que o nascimento começou a ser cuidado, né, pela uma ótica mais médica, né? E é muito importante, principalmente a gente que trabalha com humanização, entender que isso trouxe benefícios, né? Assim, existia uma grande mortalidade materna até essa época, existia uma mortalidade infantil também muito elevada, né? E que culminou, obviamente, com a hospitalização do parto, mas também culminou com saneamento básico, com antibiótico, com outras coisas que a nossa sociedade foi tendo contato, né? Então, Muito importante, Emerson, só um adendo, lembrar que 1976 foi o primeiro ano que o número de partos hospitalares ultrapassou os domiciliares. Então, olha assim, só, realmente, essa olha mesma só, tem 40 anos, né, se for pensar. isso é muito importante, Helena. Eu acho que essa lembrança sua, ela dá uma dimensão assim de quanto é jovem essa reorganização, né? Assim, Sim, e continuando nesse desenho histórico, Helena, assim, quando o parto veio para o hospital, o cuidado médico trouxe benefícios, segurança, sim. menos. Sim, obviamente que sim. Mas começamos a. Eu acho que aí é o início Do que nós de uma perdemos, né? questão. A gente começou como médico, né, a padronizar, Sim, protocolar, sim. monitorar de uma forma mais técnica e científica um evento natural milenar que trouxe a nossa espécie até aqui, né? Então, eu acho que começou a sobrepor, na minha opinião, né, nessas últimas, né, 7, 6 décadas, né, o domínio da técnica, o domínio da ciência sobre um evento fisiológico. Eu acho que só essa Familiar, observação, né? só isso aí já. Fisiológico familiar. Exato, íntimo, familiar, fisiológico, conectar, Natural. natural, né? E que não é um momento da vida da mulher que ela aprendeu a fazer. As mulheres aprenderam a fazer isso agora, nesse século, não. São milhares de anos a De natureza aperfeiçoamento. modulando, testando, organizando esses hormônios. O hormônio sai daqui, da contração, depois ejeta o leite. Todas essas conexões, né? E aí, a partir desse momento que o parto veio para o nosso cuidado médico, assim, eu acho que a gente começou a olhar o parto de forma. Eu falo isso, eu formei na década de. Né, então, eu vim para Belo Horizonte em 2000, né? Então, eu estudei medicina na década de 90, né? Que aí, se a gente colocar a década de 70, como você colocou, já não são 70 anos, né? Só são 50 para mim, né? Eu falei 40 e poucos anos, né? Isso, exato. Desculpa. E aí, o parto quase sempre como um problema. O parto como um evento que é Que tá quase errado. aquela percepção que existe no mundo de hoje, assim, que a gente tem combatido, né? Assim, o parto
é um evento fisiológico que, vez ou outra, precisa de uma intervenção médica, Sim, técnica, sim. científica. Perfeito. E não o E não contrário. o contrário. E não o contrário, né? Então, assim, essas últimas décadas deu-se essa sensação de que isso aqui é muito difícil se não tiver muita tecnologia ou um excesso de cuidado, ou se não tiver um tutor médico ou a ciência, isso não vai dar certo, né? Só que, então, esse exagero de tecnologia, que na minha opinião aconteceu, assim, é E que uma... passou a usar para todo mundo, como você falou, como protocolo, né? Todo mundo teve Isso, que entrar naquela isso. era industrial, né? Exatamente. Então, a gente, agora eu vou chegando um pouquinho próximo de onde você até falou que é 2005 e tal. Então, durante essas décadas, né? Então, conversa com a sua mãe, conversa com a mãe, a mãe de vocês, que tiveram partos nos hospitais há 30, 40 anos. Então, vamos falar ali década de 70 e 80. A presença da família. Então, a gente falou que é um evento familiar durante milhares de anos, cercado por outras mulheres, durante milhares de anos. E quando veio para o hospital, nessas décadas de hospitalização, a presença da família e a presença do marido, ela foi praticamente eliminada. Ela foi Sim, eliminada. Eu sim, formei sim. cuidando de partos na década de 90, Tem os familiares. sem essa ótica. Não Uhum. tinha. Né? Então, isso é muito importante a gente falar aqui para as pessoas entenderem no início dessa live da importância e por que, que a gente tem falado muito nisso, porque isso foi perdido. Em algum Sim, momento, isso foi perdido. Né? E no final do século passado, ali, década de 90 principalmente, crescendo o movimento, um pouco apoiado pelo movimento feminista, o modelo eu talvez, acho né, que do Reino Unido, desaguando, 80. desaguando no movimento da humanização, né? O que que fez nascer isso? A insatisfação das mulheres no Sim, mundo inteiro, não é no Brasil. O Brasil ela tá começando a ficar insatisfeita agora, entendeu? Não é isso? Na minha isso é opinião. verdade. O que a É, sim. inglesa viveu há 40 anos atrás e tal, É, as passeatas inglesas, né, na porta do parlamento, cobrando uma humanização, né, na isso. experiência de parto, foi em 90. Isso. Então é isso, 30 essa anos. questão temporal do Brasil, né? Mais lento, né? Eu acho, né? Nessas coisas. E então, assim, uma insatisfação pelo mundo das mulheres em relação a essa assistência excessivamente técnica e pouco afetuosa e pouco humana, mesmo que ela tenha trazido benefícios, menos mortalidade, menos perdas de Uhum. bebê, mas a experiência foi ficando mais difícil, né? E aí, Helena, eu acho que a medicina ela tem essa coisa, né? Assim, e a medicina começou a estudar sobre isso. Aí que eu gosto, entendeu? Assim, foi só na década de 90 que começaram a surgir evidências de que Uhum. esse é a participação de um acompanhante, da participação da família, ou de uma acompanhante profissional, como a gente falar, que é a doula, né? Ou o marido, como uma pessoa ao lado da mulher, começou na década de 90, ou seja, eu estava na faculdade. Sim. Eu, Emerson, novinho assim, ó, vê se pode. Eu já estava na faculdade. Eu estava estudando quando as evidências sobre isso começaram a nascer. E aí, o ano 2000, começou-se a se fortalecer isso, aí a Organização Mundial de Saúde se pronunciou, o Ministério da Saúde do Brasil se pronunciou, e nasceu, aí eu já estava em Belo Horizonte, Helena. Eu já estava em Belo 2000. Horizonte em 2005, quando surgiu uma lei, ou seja, gente, presta atenção, precisou de uma lei no Brasil para que o marido ou para que a Voltar mulher para nada, né? tivesse direito a um acompanhante de livre escolha. E uma lei, né, Helena, que a gente sabe que não é cumprida ainda na grande Muito pesado. maioria do Brasil.
né? Você que conversa muito com outras doulas e dá Sim, apoio a mulheres de outras cidades, outros estados, né? sim, Você sabe sim. disso, né? Assim, não é? É, é uma luta diária, né? A gente Isso. percebe que agora em tempos de Covid a gente viu isso, né? Todas essas conquistas foram retiradas de alguma forma com Isso. relação ao acompanhante, que é uma lei federal, e com Uhum. relação à dor, em muitos lugares, tem uma lei municipal de algumas cidades, né? Então, a gente percebeu muito isso. Então, né, é muito importante que as pessoas saibam disso, que existe uma lei federal. E eu brinco falando, precisou de uma lei. Já precisar de uma lei é um sinal. Precisou de uma lei para permitir que a mulher que vai viver a chegada de um filho tenha alguém que ela confia do lado dela e que não só uma equipe técnica. Pode ser a melhor equipe do planeta, pode ser o melhor hospital do mundo. Assim, aquelas pessoas são estranhas àquela mulher. Aquelas Sim, pessoas não são da família daquela mulher. E ela vai viver um momento que toda uma ancestralidade viveu cercada da família, cercada de exatamente. carinho, cercada de cuidado, de atenção. Então, já tem 15 anos da lei. Né? Assim, é importante demais que as pessoas entendam isso, até para que cobre que a lei seja cumprida. Então, a gente sai lá de um evento familiar, íntimo, feminino, né? Trazemos ali pela evolução, pela caminhada da hospitalização, e agora, nos últimos 20 anos, um questionamento em relação a, a experiência desse momento para a vida da mulher, trazendo um olhar mais humano, mais íntimo. E eu acho que a gente Uhum. está vivendo só o início disso, né, Lena? Acho que é só um primeiro momento, né? Eu acho que a gente percebe, né, que é uma luta que as mulheres estão fazendo diariamente, mas que elas encontram ainda muitas resistências, né? E às vezes existem lugares que querem até dizer para ela quem que ela pode escolher, porque é de livre escolha. Mas, por exemplo, determinados lugares falam não pode ser acompanhante do sexo masculino, entende? Uhum. Porque tem outras mulheres no pré-parto, então precisa que todas sejam mulheres. Então tem algumas questões que eu falo assim, mas não é isso que a lei diz. Então é uma Isso. conquista diária, diária. Exatamente, exato. Então, Lena, vamos entrar então, né? Como o tema da live é prepare o seu acompanhante, né? Eu acho que antes da gente falar, eu quero falar da importância. Eu fiz uma revisão aqui da literatura médica, falando sobre a importância, vendo o que a ciência mostra como sendo o papel importante do acompanhante, né? E aí a ciência coloca a doula, quando você vai ler artigos sobre acompanhante, a maioria é sobre a importância da doula. É assim, Sim. especificamente em relação ao pai ou à família, nós temos muito menos publicações do que do papel da doula. Tem coisas muito legais comparando assim, quando é só o marido, quando é o marido e a doula. Eu vou falar sobre isso. Mas eu Que queria legal. perguntar para você, Lena, o que você acha? Como escolher primeiro? Como escolher essa pessoa? Não como preparar ela, mas como escolher um acompanhante efetivo, um acompanhante que possa fazer a diferença assim para as mulheres. Então, acho que a primeira coisa que a gente vai tentar responder junto aqui, como Bom, escolher um acompanhante efetivo que seja importante para você, que não seja só como eu digo às minhas pacientes, que não seja só um observador, sim, né? Um marido que vai ali para tirar uma foto ou ver o filho sim. nascer. Eu falo com os meus maridos, né? Com os maridos das minhas. Você não está ali para ver o seu bebê nascer, não, camarada. Para ver o seu bebê, você vê por foto. Você está ali para participar, para ajudar, Sim, para sim. contribuir, entendeu? Para parir com ela, entendeu? Para ver é pouco, né? E o que você acha, assim, quais características essa pessoa deve ter, deixando mais amplo, assim, porque pode ser o Sim, marido, né? Mas pode ser pode, alguém da pode. família, pode ser a mãe, pode ser uma irmã, pode ser uma, né? Eu acho que primeira coisa é que você acha alguém que olhe para o parto, que veja o parto da mesma forma que você vê.
Porque se você acredita no processo, você acredita na naturalidade, na fisiologia do processo, essa pessoa que está do seu lado também tem que olhar para o parto assim. Porque senão ele não vai te prestar toda essa ajuda que você está falando, né? Toda essa participação que ele precisa ter. Porque tem que ser alguém que comprou, né, a sua ideia, comprou a sua crença e vai junto com você. Então, acho que é o mais importante. Agora, características. Alguém que acredita em você. Que não olhe para você como vítima de nada. Você é uma grande mulher. Você está fazendo uma coisa poderosa naquele momento. Que é colocar uma criança no mundo. Então, para mim, isso é o mais importante. Se ele olha para você com admiração e com reverência, eu acho que já tá pronto, né, o caminho. Porque se você tem do seu lado aquele olhar de piedade, de coitadinha, tá sofrendo, isso não vai te ajudar na hora. Tem que ser alguém que te olhe com admiração, fala, puxa vida, que mulherão que eu tenho do meu lado. Entende? Que pessoa, né, poderosa. O que ela tá fazendo é fantástico. Porque é fantástico mesmo, né? Então, acho que esse olhar de admiração, para mim, é tudo. E aí pode ser de qualquer pessoa, pode ser do seu companheiro, se você escolheu, ou de uma outra pessoa que você tenha escolhido. Então, tem que acreditar em você e acreditar no processo. Que Para mim é o mais bacana, importante. que bacana. Muito lindo isso, Lena, muito lindo, né? Às vezes eu faço um paralelo, né, com as minhas gestantes, assim, de alguns eventos esportivos, né, assim. Pô, imagina se você é uma Sim, triatleta, imagina se você é uma sim, maratonista, imagina se você é uma escaladora, e aí o seu sim. acompanhante, É, o seu marido, tá é, toda hora te puxando o tapete, falando, o, nossa, você tá suada, senta aqui um pouquinho, você tá isso, tá aquilo. Você não põe a pessoa pra frente, né? Você tem que falar, nossa, você tá brilhando, sabe? E é isso mesmo. Você quer um é, pouco de água, você oferece, mas põe pra frente. Você quer comer alguma coisa, né? Quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo, quer que eu traga isso, quer dizer, servindo aquela pessoa, né? Mas para que ela vá pra frente, não que ela se recue, ou que ela, né, se sinta menor ou diminuída em nada, né? Eu acho que é isso. perfeito. Não, isso que você falou, esse olhar de admiração, esse olhar de a mulher olhar e encontrar no olhar do acompanhante, né? Sim, Confiança, né? sim. Mesmo pai, mesmo acompanhante que está escutando aqui, que você, puxa, esteja internamente, às vezes, com algum Sim, medo, ou com alguma dúvida, alguma coisa, mas esse olhar de confiança que ela busca em e você, você dá conta, né? às Você pode, vezes, você consegue. É. isso, às vezes é sem palavras, às vezes é o Sim, silêncio, né? Assim, durante a minha formação, eu tive contato com uma psicóloga, a Júlia Horta, uma querida, e ela que desenvolveu muito esse trabalho das doulas aqui em Belo Horizonte e tal. E ela falava muito isso, assim, ela instruía muito isso às doulas que ela cuidava, essa coisa às vezes, não precisa das palavras, assim, sim. às vezes é o olhar, né? Assim, às vezes O toque, o é o olhar, né? O toque, né? abraço. Perfeito, perfeito. Muito, muito bom. Olena, eu coloquei aqui algumas características, assim, né? Para que as mulheres, né? Então, assim, né? Eu acho que você falou aí de uma forma brilhante. Eu coloquei aqui, primeiro, uma pessoa que promova em você bons sentimentos, assim. Sim, É uma pessoa que você tem uma conexão afetiva, né? Uma sim. pessoa que você Intimidade, né? que promove em você tranquilidade, acolhimento, boas energias, né? Voz ativa, voz Sim. ativa, né? O que você disse, né? Então, assim, uma pessoa que está ali entendendo que você vai viver, mas que tem essas características assim, né? Eu acho uma pessoa que também, como você disse, participou da construção do seu plano, né? Do seu Sim. pré-natal, né? Então, assim, um acompanhante que te acompanhou no pré-natal, um acompanhante Que que entende participou.
Isso, que do participou. curso que você fez, algum curso, das suas leituras, né? Do que você usou para se instruir, é importante. Essa pessoa tem que ter o mesmo nível de conhecimento, nem que seja conhecimento teórico, né? Do que vai Uhum. acontecer, igual ao seu. Mas tem que ter esse envolvimento emocional, Perfeito. de poder, né? Viver junto. Exato, exato. E uma coisa que eu digo muito para as minhas gestantes, Lena, é que às vezes a maneira do homem, agora falando do marido, né, do acompanhante marido, do acompanhante homem, se conectar com determinadas informações é diferente da mulher, né? A mulher já tem uma questão instintiva, feminina, ancestral, e às vezes a maneira de você trazer o seu parceiro para dentro das suas escolhas, né? Às vezes um pouco diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Como preparar o seu parceiro, né? Que é uma próxima pergunta. E tem uma coisa que eu digo, Lena, que é evitar agradar uma pessoa. Eu já vivi isso. Você já viveu também. É assim, a mulher que escolheu um acompanhante, ou porque tinha a possibilidade de ter duas pessoas ou três, né? Porque Ah, senão aquela não, pessoa ficaria ferida, né? Se não fosse a convidada para participar. Isso isso. acontece. Então assim, é o marido, a minha mãe, aí tem que ter tem minha mãe, aí tem que ter minha sogra. Aí para agradar minha sogra, não desagradar o meu marido. Então eu brinco falando assim, essa escolha, tome cuidado, não é uma escolha que não pode ser uma escolha para agradar alguém, entendeu? Assim, para agradar o Para outro, você. é para você. Pô, É, você é a estrela, você é a maratonista, exatamente. entendeu? Assim, então, Exatamente. então, tomar um pouquinho de cuidado nessas escolhas. A gente já viveu isso durante esses anos, né? De às vezes percebendo mulher escolher assim, vou escolher para não magoar, ou vou trazer também para não magoar, né? Para Sim. agradar, né? Então isso aí não é uma boa. E outra coisa, né, que eu queria que você falasse um pouquinho é sobre a teoria do menos é mais, né? Que quem é da humanização, entendeu? Assim, fala muito isso, assim, né? Então a gente está falando aqui de acompanhante, de escolher um acompanhante, de preparar um acompanhante, que é importante e tal, mas que é um momento muito íntimo na vida da Sim. mulher também, né? Muitos olhares, né? Pode prejudicar, olhares de observação pode prejudicar, né? Então a gente Uhum. brinca nos bastidores, né? Falando que cada acompanhante é mais Mais uma uma hora de hora. parto, né? Mais uma hora. Fala um pouquinho para mim da sua percepção sobre isso também, de muitas pessoas observando a mulher ou muitos acompanhantes. O que eu tenho percebido assim, ao longo da minha experiência é que aqueles casais que ficam intimamente sozinhos em casa e estão seguros para isso, se sentem seguros para isso e ficam bastante tempo, quando a gente chega para participar do evento, né, se eles escolheram uma doula, uma enfermeira, um médico, a gente percebe que o trabalho de parto está muito evoluído. Então, nada mais, né, claro do que isso. Porque quando você leva para dentro do hospital muito cedo, você percebe que ali já não vai estar só ela e o acompanhante dela, né? No caso, se ela escolheu o marido. E as outras pessoas que ela escolheu na equipe também vão estar. Por mais que elas saiam de cena e entrem, mas tem mais alguém, né? Tem todo um ambiente diferente. Então a gente percebe diferença no desenvolver do processo de parto quando ela está sozinha por um tempo, a fase latente, né? Entra na fase ativa e aí sim faz essa transferência e acrescenta mais pessoas. Então, eu acho que esse menos pessoas, né, vai favorecer o processo de desenvolver de uma maneira mais natural, com mais intimidade. E eu brinco sempre. Você não convidou essas pessoas para fazer o bebê junto com você. Vocês fizeram vocês dois sozinhos. Então, a gente não precisa estar lá, né? Em todo momento. Talvez no momento final, no momento onde o bebê precisa ser monitorizado, ok, né? Mas não é desde o início. Quando as contrações estão espaçadas ainda, quando você pode tomar um banho junto com o seu companheiro, você pode fazer outras coisas. E deixar, né, para realmente, quando as contrações estiverem muito próximas umas da outras, aí que você sabe que você está no trabalho de parto ativo, aí sim.
você pode trazer mais alguém, mas mesmo assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Para não ficar nesse olhar de observador, porque nós somos mamíferos, né? E mamíferos não querem ser vigiados nem observados. Eles querem um espaço sozinhos para parir. Perfeito. Helena, essa sua observação em relação à nossa espécie, né, os mamíferos, né, os mamíferos na natureza é isso, eles buscam um local de proteção, longe de predadores e de observação, né, e quando a gente trouxe o parto para dentro do hospital, a gente colocou um olhar de monitorização que às vezes é muito importante para alguns casos, né? Para alguns casos, mas essa leitura de uma assistência mais humanizada, ela vem nesse sentido, na minha opinião, agora. Agora chegou a hora da gente equilibrar isso, entendeu? Sim. Tava desequilibrado lá quando a minha avó tinha partos domiciliares. Desassistidos, talvez, né? Desassistidos, né? Não tinha muita condição de ajudá-la. Onde não existia um recurso para cuidar de uma pré-eclâmpsia. Se a mulher sangrasse, ela perdia a vida. Se precisasse de uma cirurgia, não tinha. No início do século passado, quando a minha avó teve filhos. Depois a gente veio para o hospital. Não tinha nem pré-natal, né, Emerson? Não tinha nada, não tinha nada. Então tinha um desequilíbrio ali. Quando o parto poderia dar complicação durante o pré-natal, você não tinha. Exato. Então você ia para o parto para saber o que ia acontecer. Né? Cada caso é um caso. Isso. Eu tô falando, então eu defendo que nós estamos hoje vivendo essa busca pelo equilíbrio. Então lá atrás tinha a carência da tecnologia, a carência do cuidado médico, a carência de não existir um antibiótico que salva a vida, ou de uma intervenção. Depois a gente passou pelo caminho do excesso de intervenção. Não estou falando só no Brasil, isso é no mundo inteiro, quando o parto foi para a hospitalização. Né? E agora chegou a hora da gente dar uma equilibrada. Né? O uso apropriado é o que a gente fala muito na humanização. O uso apropriado da tecnologia. Uma assistência humanizada não é uma assistência com ausência de tecnologia. Muito pelo contrário, é o uso apropriado da tecnologia no nascimento. E quando ela é necessária, né? Que é um outro ponto importante. Então, isso a gente tomar um pouquinho de cuidado, né? Hoje em dia, às vezes, o excesso de pessoas é fotógrafo, é cinegrafista, janela para ver o bebê nascer. Toma um pouquinho de cuidado com isso, né? Então, por isso que eu queria que você abordasse esse menos é mais. Eu vou fazer um parênteses aí com relação a fotógrafos e filmagem, né? Eu acho que no momento que a gente está vivendo, quem faz isso está tentando mostrar para outras pessoas que é possível, né, ter um parto da forma como elas escolheram. E isso é para mudar paradigmas, né? Mas eu entendo também que tem pessoas que ainda não querem fazer isso e querem ter o parto na sua intimidade. Ok. Então as duas têm um motivo aí, né, que eu acho louvável. Importante demais. A gente apoia muito, né? Eu já fui no início do Instituto questionado por isso, sabe? Assim, pelo movimento mais ativista do parto e tal. Não, é vídeo, é foto, é foto. E a minha explicação era exatamente essa sua. Me desculpe, mas agora a gente precisa de mostrar que é bom. A gente tem que mostrar que é amoroso. Que o parto tem dor, que o parto às vezes demora, que o parto pode ser difícil. Mostrar o outro lado ruim, a gente tem a Globo, a gente tem, né, as TVs abertas, aí mostrando toda hora na novela, entendeu? Aquele parto horrível, que a gente acha que é só daquele jeito que pode. Então você tem dois extremos, né? Ou é um parto daquele jeito que foi mostrado pela novela, ou fica sendo a cesárea agendada. Então, assim, existe um caminho do meio que precisa ser mostrado. Precisa ser resgatado, né? Exato. Porque ajuda na educação da sociedade, né? Mas voltando, Lena, e como tem aqui também fotógrafos, cinegrafistas ouvindo a gente, e que eles entendam isso. Né? Assim, você está entrando no momento íntimo. Então, como o Rick Jones diz que o obstetra deve ser um homem de vidro, né? Deve ser uma pessoa que está ali, transparente, mas que não seja visto.
Isso serve também para as amigas fotógrafas, para cinegrafistas, para quem registra esse momento, o silêncio, o respeito, um cuidado discreto, né? Sim, sim. Eu acho que isso é muito, muito importante. Olena, mas vamos falar agora o seguinte: como preparar o acompanhante? Que é uma pergunta que elas fizeram muito. Como eu preparo? Já escolhi o meu acompanhante, é uma pessoa que me respeita, que me motiva, que me fortalece, que me traz energias positivas, mas agora quer saber como preparar, né? O que você acha que a mulher deve fazer para preparar o acompanhante? Vamos começar do pré-natal. Sim, eu acho que se ele puder ir a todas as consultas de pré-natal, já seria muito bom, Perfeito. né? Porque se você escolheu um profissional para fazer o seu pré-natal, né? Um pré-natalista, que é o tipo de pré-natalista que informa o tempo todo, que compartilha, que divide, então essa pessoa tem que estar do seu lado para ouvir as mesmas coisas que você ouve. Acho super Exato. importante, né? Perfeito, perfeito. Se você vai fazer cursos teóricos, ele tem que estar do seu lado. Então, se você Perfeito. escolheu fazer cursos teóricos, ele tem que estar do seu lado. Curso prático, com certeza, ele tem que estar do seu Fundamental, lado. né? Fundamental. Né? Se você vai fazer uma sessão de parto, por exemplo, que seria uma simulação do que vai ser o dia do parto, ele tem que estar do seu lado. A pessoa que você escolheu para acompanhante tem que estar do seu lado. E tudo que você tiver a oportunidade de ler, de assistir, convide para assistir também, junto. Porque às vezes assistindo um vídeo de parto, ele visualiza coisas que ele nem imaginava. E como às vezes você tem aquela informação, você vai compartilhar com ele ali na pergunta que ele fizer, na dúvida que ele tiver. Então, eu acho Perfeito, importante perfeito, demais, né? perfeito. E isso da leitura, né, de ir compartilhando filmes, Vídeos de documentários, parto, né? documentários, né? É. E aquilo que a gente falou lá atrás, né, Helena? O olhar ou o cérebro masculino funciona de forma diferente, às vezes, né? Sim, sim, Do que a mulher está vivendo, né? Então, sim. às vezes um documentário, entendeu? Assim, um documentário que tem uma questão crítica. Eu atendo muito advogado no Instituto Nasceu. Eu sou especialista em cuidar de advogado, promotor e juiz. É, e eu vejo muito assim, como quando eles entendem que tem uma questão, como eles entendem que o Brasil é vice-campeão mundial de cesarianas, e no setor privado, pô, isso é de 80%, 70%, mas que, por outro lado, também tem muita gente humilde, 60%, 70% da população tendo partos normais, mal vividos, sofridos, Mal cuidados, desrespeitosos. né? Uhum. Quando eu vejo assim, quando alguns Você homens, mexe sabe? com direito, né? Isso. Quando Com alguns direito. homens quando alguns homens entendem isso, assim, que não é só uma escolha dela, ela está querendo uma coisa diferente do que a minha mãe É e uma minhas tias. luta, é. Opa, quando a gente traz eles para reflexão sobre, pô, é um problema do nosso país. O que Sim, essa mulher está buscando, poxa, é fugir, né, de uma ótica ou de um nascimento que é o estabelecido no Brasil, né? Então, isso é muito legal. Participar da construção do plano de parto, né, Helena? sim, nossa, fundamental. Né? Todos os encontros, né, que a mulher dele escolheu para fazer com enfermeira obstetra, com doula, com, né, o pré-natalista, com o médico escolhido, teria que participar, né? Seria importante. Eu acho que tudo. Ultrassom, Perfeito. né? Perfeito. Trazer o acompanhante para participar, né, de todos esses momentos que você disse. Assim, às vezes não é possível estar em todos, mas às vezes Sim, mas a maioria, né? escolhendo situações pontuais que são emblemáticas, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, né, o plano de Sim, parto do casal, sabe assim? sim. É como se fosse o casal assinar embaixo e com firma reconhecida, entendeu? Assim, A gente fala que tem momentos, né, que a mulher vai estar na partolândia e que ela tem escolhas, né, que ela fez junto com o companheiro e fizeram o plano de parto juntos, que ele pode ser a voz dela naquele momento, né, de alguma escolha perfeito, que ela já fez anteriormente, que já discutiram anteriormente. Isso é importante, né? perfeito. Então, Lena, para finalizar, eu acho
essas respostas que você colocou aqui sobre como preparar o acompanhante, eu falo uma coisa que sintetiza um pouco de tudo isso, que o acompanhante precisa de saber dos seus desejos, Sim, das suas preferências e dos seus desejos, e também dos seus direitos. sim, Guarde isso aí, tá? Então, mulheres gestantes, guardem essa dica. Esse acompanhante precisa saber do que você deseja, do que você pensa, as suas preferências, mas é importante que ele saiba também dos seus direitos, porque em algum momento pode ser que isso seja determinante na hora de viver uma determinada situação ou outra, né? Então, isso é muito importante. Um acompanhante bem informado, que saiba dos seus desejos e dos seus direitos também, porque a gente vive no Brasil, um país que tem uma lei de acompanhante há 15 anos e que ainda não é respeitada nas sim, maternidades particulares e nas maternidades públicas, né? Porque quem sim. fez a lei é o Estado, quem fez a lei é o Uhum. Ministério da Saúde, que gerencia o serviço público de saúde. E no serviço público também não é respeitada essa lei ainda, né? Então, acho que é muito importante. Olena, outra pergunta que foi muito feita é sobre os benefícios, né? Assim, quais são os benefícios? E aí eu fui dar uma estudada, foi muito legal, porque eu comecei a estudar sobre acompanhante no parto, muitos artigos, assim, ou seja, cada ano que passa, nesses últimos 20 anos, o reforço ao papel da doula como um Uhum. acompanhante, né? O acompanhante profissional ou acompanhante que tem uma experiência, né, maior com esse momento, né? Então apareceu muitas coisas legais assim, reforçando o papel da doula, com impactos diferentes. Assim, não, eu tenho um ótimo marido. A minha mãe teve 10 partos normais, ela está toda comigo aqui no meu plano de parto, mas tem diferenças. Nos resultados finais tem diferenças, entendeu? Legais. Há mais Sim. uma presença da doula como um acompanhante especializado, sabe? Assim, eu achei muito legal assim isso. Então, o que você É, falaria assim sobre os benefícios assim de ter uma doula? Uma doula não, uma acompanhante. um acompanhante. Bom, primeira coisa que você precisa ter alguém que tenha um vínculo, né, emocional, afetivo com você, né? Então, você vai escolher essa pessoa de acordo. Pode ser o seu companheiro, né? Eu imagino que deveria ser. Primeiro, porque eu acho que nesse momento você vai liberar alguns hormônios que são liberados exatamente na presença dessa pessoa, né? Que seria o Perfeito. hormônio do amor, né? Da ocitocina. Então, eu acho que nesse momento ter o seu marido do lado, né? Que foi a pessoa que fez o bebê junto com você e que também, naquele momento que o bebê foi concebido, liberou os mesmos hormônios, né? Que é a ocitocina, esse coquetel de hormônios, eu acho importante ele estar presente, porque também vai ser preciso no parto isso, né? Vai ser Perfeito. importante. Então, confiança, essa intimidade que libera hormônios, segurança, né? Eu acho que você tem que se sentir seguro para parir. Aí, de novo, eu volto à questão dos animais. Os animais com medo, eles não conseguem. Eles param o processo de parto até tudo ficar tranquilo, porque senão eles liberam a adrenalina, que é o hormônio, né, da tensão e do medo, e aí o parto fica mais demorado e tal. Então, acho que ele precisa ser uma pessoa que você confia, para poder liberar, relaxar, né? Para você não sentir medo, sentir confiança naquilo que você está vivendo. Nós já falamos, né, do ambiente, tem que ser um ambiente tranquilo, com menos pessoas possíveis entrando e saindo, né? Que tenha um ambiente que tenha pouca luz, né? De novo, por causa dos hormônios. Então, acho que é isso. É confiança, segurança, intimidade, né? E amor, né? Eu acho Isso, que tem que ter perfeito. amor. Eu estava esperando você falar isso, né? Assim, um dos benefícios de você ter uma acompanhante de sua livre escolha e tal, Amorosidade. principalmente quando é alguém do seu
ciclo íntimo, familiar, o marido, a sua mãe, né? Uhum. Eu brinco com as minhas gestantes falando assim, eu espero que um dia eu encontre vocês na suíte de parto, porque talvez a sua mãe hoje, ela não está preparada para Preparada. estar ao seu lado. Mas eu quero que as meninas que têm nascido comigo liguem primeiro para a mãe. Liguem Uhum. primeiro para a mãe, antes de ligar para a doula, antes de ligar para o Sim. obstetra. Ô mãe, vem aqui. Ô mãe, isso aqui que eu estou sentindo. Então, assim, porque você que viveu com a gente essa experiência, pô, você Sim. sai transformada dela por uma vida inteira. Eu falo que as E você vai nossas conseguir gestantes... orientá-la, né? Porque você viveu Isso, assim. isso. Viveu o parto dessa forma, né? Exato. Então, eu digo que elas serão mães diferentes e serão sogras diferentes do que a Sim. gente vive hoje, entendeu? Assim, E imagina, a Lina? entendeu? A Lina? A Quando a Nina Lina estiver grávida? vai ligar para quem? Vai ligar para a Lena primeiro? Não, não vai. Vai ligar para a mamãe, filho. Mamãe passou por isso, mamãe teve Porque a parto. mãe passou também a vida contando, né? Da Isso. experiência boa que ela teve, do parto que ela viveu. Então, ela vai se sentir segura de participar, né? Perfeito, perfeito. Mas, Helena, vou colocar aqui para você, assim, de uma forma mais estruturada, o que eu achei de resultado, de benefícios da presença do acompanhante. Aqui eu dividi, gente, em duas categorias. Eu coloquei algumas leituras sobre o papel do pai, Uhum, efetivamente, e sobre uhum. o papel da doula. Porque, Helena, Aquela questão da diminuição de cesáreas, diminuição, né, Isso, eu vou de falar sobre isso. angina, né, essas Vou, coisas. vou falar Porque sobre tem uma isso. porcentagem aí, né? Cai em 60% uma coisa, cai em 40% Isso, outra. exato, exato. Então, eu dividi entre o acompanhante doula, o acompanhante família e principalmente o marido. Tá? Por que, Lena, eu fiz isso? Lena, na minha opinião, o que é mais possível hoje no Brasil, o que é para ontem no Brasil, porque ter uma Aham. doula na maternidade é livre, a maternidade oferecer doulas comunitárias ou oferecer doulas contratadas e tal. Isso está muito distante de ser uma realidade no Brasil, Muito, está muito. A muito mulher, distante. a mulher contratar uma doula, ter condição financeira de contratar uma doula e ter uma doula disponível na sua cidade e tal, isso é muito distante para muitas Sim, mulheres. Mas sim, ter um marido ou ter alguém da sim, família que é direito dela há 15 anos, isso a gente pode mudar rápido. Isso a gente tem sim. que mudar, entendeu? Uhum. Então, assim, entender que ter uma doula, poxa, é maravilhoso, mas nesse momento agora, o que é possível vamos imaginar, para a mulher que vai ter um bebê no SUS ou numa maternidade particular, ter um acompanhante de livre escolha. Isso é para ontem. Entendeu? Isso é para Pois é, ontem, né? a gente percebe, Emerson, que na Europa, por exemplo, o papel da doula, ele não tem muito sentido. Porque é uma sociedade educada, tem uma educação perinatal já que permeia a sociedade toda. Então, assim, você não precisa de uma doula na Europa do jeito que você precisaria de uma doula no Brasil, entende? Pelo Porque já momento está cultural que a gente está vivendo, né? Não é isso? exatamente, exatamente. Então, nós precisamos hoje de uma doula, porque nós estamos fazendo exatamente essa transição aí, né? Do modelo Perfeito. anterior para o modelo que a gente está buscando. Mas vai chegar um momento que não vai ser necessário, não. Eu acredito nisso. Nós vamos estar tão evoluídos em relação ao parto que a gente não vai precisar de doula. Que coisa, né? Então, eu dividi aqui, Helena, os benefícios da presença de um acompanhante, pai ou alguém da família. Mais Uhum. segurança, Sim, percepção de segurança por parte da mulher, menos medo. Isso aqui, gente, eu não estou falando da minha cabeça, não. Isso é evidência científica científica. comprovada em estudos, tá bom? Então, assim, só para deixar claro. Então, mais segurança por parte da mulher. Então, a mulher se sentir segura, gente, é uma das coisas mais importantes para o parto acontecer bem. O parto não gosta de estresse, de medo, de insegurança. Então, Não. se só esse motivo existisse comprovadamente,
É uma mulher que a acompanhante fica mais segura, já valeu tudo. Porque Sim. tudo que uma mulher precisa para ter uma boa experiência de parto é se sentir segura, né, Helena? A gente vê isso muito, né? Então, a mulher se sente mais segura, tem menos medo, e aí é menos tensão, menos adrenalina, menos dor. Menos medo no parto é menos dor, gente. É uma equação, entendeu? Tensão, medo, dor. Tensão, medo, dor. É um ciclo que tem que ser cortado, entendeu? Ou coibido, né? Assim, né? Então, percepção mais positiva por parte da mulher quando ela tem uma acompanhante de livre escolha da família, marido. Maior adaptação mais rápida e melhor do aleitamento materno. Então, estatisticamente comprovado é que a mulher que tem um acompanhante no parto, gente, amamenta melhor. Olha só que coisa, olha só que coisa. Olha que coisa simples, entendeu? Assim, né? E mais confiança. A mulher fica mais confiante. É simples, gente. Imaginar você fazendo vivendo uma grande experiência da sua vida, tendo o seu marido ao seu lado, seja qualquer coisa da sua vida, que você olhe para alguém e transmita confiança e segurança, né? Isso é em relação a acompanhante família e acompanhante marido, pai. Os benefícios do acompanhante doula são todos esses. Então, mantém-se todos esses nos estudos, tá? E associa também uma diminuição do tempo do trabalho de parto. Gente, isso não é minha opinião pessoal, não. Então, só estou reforçando. Isso é estatística, isso é comprovar, isso é a presença de doula, um acompanhante doula no parto, é um dos mais altos graus de recomendação científica, que é o nível A1 de evidência científica. Então, assim, aqui para os colegas médicos que estão aqui ouvindo, né, quem gosta de literatura médica, a medicina classifica as evidências de uma ordem decrescente de comprovação. E o mais alto grau de comprovação é o que hoje a ciência aponta pela participação da doula. Então, diminuição do tempo de trabalho de parto, menor desejo ou necessidade de anestesia epidural, menos uso de fórceps ou vácuo extrator, menor número de ápica baixo, nota baixa para o bebê ao nascer. Então, associado todos aqueles benefícios do acompanhante, família e marido, quando você tem uma doula, né, a doula tem maior satisfação da experiência do parto. Exato. Né, e melhor desfecho também com relação à amamentação. Então, mesma coisa, mulher, né, que já está lá naquele, né? Com o pai, também com a doula. Então, assim, em relação, fazendo essa diferença, entendeu? Assim, que é muito importante, né? Então, menos necessidade e desejo de anestesia, menor uso de fósforo, menor tempo de trabalho de parto. Menor tempo de trabalho de parto. E até a nota do nascimento do bebê, que é uma nota que o pediatra dá, sim, essa nota pode ser baixa quando o bebê tem um parto difícil, ou a mulher oxigena, às vezes, de forma inadequada, a respiração inadequada, um parto muito longo, e com a presença de doula tudo isso diminui. Então, eu acho que esses resumos aqui dos benefícios fez, né, acho que todo mundo entendeu o tamanho da importância. E alguns estudos, Lena, falando até exclusivamente da cesariana. Mas a cesariana pode ter acompanhante? Pode ter acompanhante também, deve ter um acompanhante. Os estudos mostrando que a presença de um acompanhante durante a cesariana traz menos ansiedade, menos sensação de solidão, porque a cesariana você vai para uma sala, é uma sala fria, é uma sala muitas luzes, cheia de aparelhos, é uma sala com aquela luz, então menos sensação de solidão naquela espera, pelos momentos iniciais até tudo começar, e menos preocupação com a saúde do bebê. Olha só,
Porque quando a Sim, mulher está na cesariana, às vezes o bebê sai ali e vai para um bercinho, como é muito ela fica. rotina ainda, Aham, porque o ideal, só um parênteses, o ideal na cesariana é o bebê nascer, se e pro nasceu colo. bem, já ir para o colo da mãe. Mas é Sim. muito rotina ainda o bebê ir no bercinho em algumas maternidades. Dá uma sensação de medo com a saúde do bebê. É, E o que que ter um aconteceu com o bebê, acompanhante, né? isso, olha que legal. Tem um acompanhante que vai ali, olha, fala, tá tudo bem, Tá tudo ou, bem. mostra, ou diz a ela, né? Aham, Tá tudo bem com o bebê. E mais sensação de segurança também, por estar vivendo uma cirurgia com seu sim, marido com a mão na sua cabeça, fazendo um carinho sim. no seu cabelo. Porra, né? Não, Uhum. não tem como Bem não ser melhor. uma experiência mais com a sensação de mais segurança, né? Então, assim, esses estudos comprovam, Lena, não é assim, Sim, eles só entrevistaram a mulher, não, não, dividiu lá. 1.000 mulheres sim, vão sem o sim, marido e sim, 1.000 mulheres vão com o marido. sim. E Aham, analisa os resultados, né? Então, eu queria falar com você assim agora, para a gente finalizar. Eu sim. reuni aqui algumas dicas do que o acompanhante. Se o acompanhante quiser brilhar nesse momento, pô, eu fui um acompanhante maravilhoso. Mandei bem, eu mandei bem como acompanhante da minha esposa, ou da minha amiga, ou da minha filha e tal. Porque tem Eu, isso, né? Quando acaba o parto, a gente comenta entre a gente, nossa, às vezes quando é a mãe, uma mãe dessa pode vir em todos os partos. Ou então, nossa, o marido desse pode vir em todos os partos. É, eu tenho uma história muito emblemática para mim. Eu estava começando, né, no consultório e eu acompanhava, trabalhava com o Dr. Marco Aurélio Valadares, uma pessoa muito importante na minha vida, na sua, na vida da humanização em Belo Horizonte, há quase 30 anos, fazendo uma assistência super respeitosa, né? E Sim, aí, o sim, seguinte, o Marco Aurélio viajou e aí ele deixou uma paciente dele comigo. E aí, as pacientes, as minhas pacientes eram pacientes mais simples, né? E as pacientes dele, as pacientes de um nível mais elevado, né? E aí, Lena, eu fui receber o casal e a mulher ia trabalhar de parto do segundo filho, toda preparada por ele, né? Ele queria parto normal, já teve um primeiro parto natural, sabe? E era o segundo filho. Aí eu vi chegando aquela família. Aí chegou a gestante, trabalho de parto, super calma, o que marido ótimo. e a Aham, avó, e a mãe que dela. legal. E a mãe Vó dela. do neném. A Aham. avó do neném. Só que uma voz assim, bem vozinha, sabe? Bem Sim, vozinha. Porque a paciente já tinha ali, eu acho, uns 40 anos e a mãe dela sim, teve ela com 40. Então, já era uma sim, senhorinha de 80 anos. sim. Aí, Helena, eu internei e fomos para pro quarto, né? E eu vindo, e todo mundo indo junto, né? E a vovó junto. Eu falei, gente, isso não vai dar Não certo. vai dar certo, Não é o que vai a dar gente fala certo. aqui. Isso não vai dar certo, cara. Aí, Helena, eu coloquei, nem tinha suíte de parto nessa época ainda. Sabia, Helena, que tem uma época aí, há 10 anos atrás, que não Que tinha não suíte de parto teve, em né? Belo Horizonte? Eu Aí, peguei, foi o boi nessa história, né? isso, exato. Aí, Helena, eu cheguei na suíte de parto, eu cheguei no apartamento, deixei e fui fazer a parte médica, né? Sim, Deixei e tal. E eu fiquei burocrática. pensando assim, gente, não vai dar certo O com essa que ela vai falar? vovozinha aí, e esse marido aí e tal, isso não vai dar certo. Aí quando eu cheguei, Helena, tava assim, a mulher em trabalho de parto, em pé, sentado na bola, bola tinha nessa época, Aham. bola, e tava assim, o marido com um livro dessa grossura assim, aberto assim, lendo com a cara de Lendo, tranquilo, com a cara de tranquilo. E a mãe dela, a vovó, sentada no sofá, tricotando. com a perna em cima da mala e fazendo um tricô. Ah, Aí eu falei assim, ah, cara, perfeito. vai Esse dar tudo parto vai dar certo. certo. Porque o que eles estavam simbolizando para elas eram atitudes corporais de que não estamos É com assim, o pressa aqui. parto é seu, mas nós estamos E aqui. não estamos com pressa, então fica tranquilo, vou tricotar aqui, estou aqui com você, vou ler um livro aqui, com cara Sim, boa.
sem Sim, pressa, sim, entendeu? Ninguém me perguntando que hora que ia nascer, que hora que vai nascer sim, sim. agora, sabe? Isso é muito emblemático, assim, Muito, muito, muito. Perfeito. dessas coisas do que fazer, né? Então, Lena, voltando, 5 dicas, vamos colocar aqui algumas dicas, então, eu anotei 5, do que o acompanhante deve fazer e Sim, 5 dicas para a gente finalizar a live, o que, que o acompanhante não deve fazer, ou deve evitar fazer, né? tá bom. Então, eu já coloquei aqui, foi até um pouco do que você disse também ali, quando eu perguntei sobre como preparar o acompanhante, né? Uhum, Que a uhum. gente falou, participação, então, gente, ó, uma dica, participação no pré-natal e na Sim, construção do plano de parto. pode parto. Você Uhum. concorda comigo nessa, né? Com certeza. Participação de cursos teóricos e cursos práticos. Sim, 2 aí, tá? Ser uma voz ativa, né, em defesa da mulher, sem também sim, muito estardalhaço e briga sim, sim. né, e Uhum, escândalos, né? Ou seja, ser sim. uma voz ativa Sem barraco. em defesa da mulher, sem barraco, porque, né, É, não é o momento. não é o Não é o momento. momento. Não é o É. momento, entendeu? Então, você Chama no concorda que canto, ser conversa. uma voz ativa de segurança, uma voz ativa de Sim, vamos lá, né? Um olhar que sim, você é capaz, não é isso? sim, É... E fazer de tudo que é possível para criar uma sensação de bem-estar e de confiança. Né? Assim, sim, criar condições ali de apoio para que gere bem-estar e bem, segurança para a mulher. Não é isso? sim. Acho que esses 4 É motivos isso, aí. né? A temperatura do quarto, a gente, né? Uhum. A música, os alimentos, né? Tudo isso é importante. Perfeito. E eu acho que uma característica assim de uma pessoa que participa de uma forma muito positiva como acompanhante é uma pessoa que consegue transmitir amor, né? Assim, Sim. que seja paciente, né? Leveza, né? Leveza, que seja É, paciente, né? Que entenda que esse momento é um rito de passagem, que a sim. dor não é uma dor de pena ou De sofrimento, de sofrimento, né? de poder, Entender é isso é de uma dor de poder, poder, né? É uma dor de de poder. Então tem força. É, olhar encorajador, né? Eu acho que essas sim. são 5 dicas assim que resumem um pouco de tudo que a gente falou nessa live, né? Mas um acompanhante amoroso, paciente, ativo e não passivo, cara, eu tô aqui chato Aham, com esse negócio, entendeu? Assim, sim, viver mesmo, entendeu? Assim, sim. né? Vai É porque, aprender como ajudar, às vezes, com movimentos do corpo da mulher. Como ajudar aham, o marido, o acompanhante, uma massagem, uma ajuda na sim, respiração, uma ajuda no banho. sim. Né? Não é só estar ali de passageiro, né? Telespectador, né? Como eu disse no início da live, que eu digo pros meus maridos, para os maridos das minhas gestantes, você não está ali para assistir, você está ali É, participar. para atuar, como protagonista, mas para atuar, não é isso? É coadjuvante, né? Coadjuvante e tal, Coadjuvante. O mas protagonista é ela. exatamente, né? E até isso, né? Saber dar esse protagonismo, né? Autonomia para ela, Saber né? dar essa autonomia e tal, né? Uhum. Então, acho que foi 5 dicas legais para a gente finalizar a live. Perfeito, E perfeito. agora eu quero dar mais dicas, agora 5 dicas Que não para faz. o que o acompanhante não deve fazer. O que o acompanhante não deve fazer, porque isso aí, né? Todas essas aqui nós já vimos esses erros sendo cometidos, tá, Lena? Então, eu vou pedir a sua opinião e a sua aprovação. Vamos lá. Não pedir a mulher para não gritar. Nossa, Concorda comigo? perfeito. Quer dizer, essa foi boa? Aquele espaço é dela. Ela decide o que ela vai fazer. Ô, Lena, ninguém pede o Guga para não gritar quando bate a raquete, Lena. Exatamente. Ninguém pede o jogador de futebol para ficar em silêncio na hora de chutar uma bola, Lena, entendeu? Sim, exatamente, exatamente. Então, gente,
Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Então, como aqui, Helena, principalmente é uma live que provavelmente as mulheres vão colocar os homens para ouvir essa live, entendeu? Sim. Então, tem que explicar cientificamente o que é isso. Tá? Então, o que a gente viu durante as últimas décadas, principalmente com parto hospitalar, é que o cuidado ao parto era pedido à mulher para não gritar, prender a respiração e fazer força. Né? Então, isso é uma coisa que está no nosso inconsciente da nossa sociedade, até de cuidadores médicos e tal. Né? Mas a ciência, há quase 20 anos, já comprovou de que a glote aberta é melhor do que a glote fechada para a potência das contrações. Então, a mulher gritar não é só, ou se expressar, não é só uma questão... Vocalizar, né? Não é só uma questão emocional, não. É porque ela potencializa a eficácia das contrações. Então, e o corpo dela está pedindo, né? Ela está fazendo exatamente o que o corpo está pedindo. Então, Lena, fala aquilo que você gosta de falar, que abre aqui, abre aonde? Abre a boca, abre lá embaixo. Abre o canal vaginal, abre o períneo, abre tudo. Então, é um canal de conexão. Boca passou por dentro todos os meridianos, todos os chakras até o final, que é a saída do bebê. Perfeito, perfeito. Então, tem uma conexão com tudo isso. A Luísa acabou de falar aqui, o que as fisioterapeutas falam muito, né? A respiração está super conectada com o assoalho pélvico, né? Com tensões do assoalho pélvico, o relaxamento do assoalho pélvico, né? E qualquer pessoa pode fazer esse exercício, sabe, Emerson? Sentar e abrir a boca. Quando ele faz esse movimento de abrir a boca, ele sente que tudo fica aberto. Como se fosse vagina e ânus, no caso da mulher. Mas o homem também sente essa sensação de abrir embaixo. É um canal. Eu tenho uma história junto com a Bel, que está aqui. A Bel está aí, para não me deixa mentir. Numa maternidade particular de Belo Horizonte, há uns 10 anos atrás, eu estava assistindo um parto e eu acho que eu nunca discuti com nenhum colega assim, nunca discuti na assistência, com outros profissionais, assim, né? Eu não lembro de ficar em embates, assim, ou filosóficos, ou científicos e tal. Eu sou capixaba, mas eu aminerei. Eu aminerei, sabe? Assim, eu fiquei mais mineiro, entendeu? Assim, então, eu prefiro ali no diálogo e tal, né, tentar achar um caminho. Mas esse dia... eu acho que foi a primeira e a única vez que eu discuti com um colega anestesista de forma muito ríspida e a Bel me viu chorar pela primeira vez numa assistência ao parto, não por emoção do nascimento, mas por tristeza. A primeira vez eu acho que eu chorei por tristeza. Uma paciente minha, não existia suíte de parto. Primeira de muitas. Oi? Primeira de muitas. Não existia. Porque você é muito emotivo. Isso. Não existia suíte de parto, então a gente estava dentro do bloco obstétrico da maternidade e a gente transformava uma sala de parto tradicional num ambiente um pouco mais acolhedor, com menos luminosidade. A gente usava um tecido, um plástico para tapar as janelas. Você lembra disso, né? TNT azul. E eu saí da sala para ir ao banheiro, deixei a Bel com a gestante, com o casal, e a minha gestante estava gritando. Estava ali com uns 9 centímetros, estava gritando. E quando eu voltei, a anestesista estava falando assim, alto, e que absurdo essa mulher estar gritando aqui dentro da maternidade. E aí, cara, aí eu não aguentei. Aí eu fiquei muito triste, assim. Foi a primeira vez que eu fui muito ríspido com uma colega, defendendo o que a ciência falava, defendendo o respeito. Ali era a maternidade, é um local da mulher se expressar. O que estava errado é essa anestesista estar fazendo uma cesariana sem necessidade. E eu tive que falar. Eu sempre falo isso, Emerson. Se você vai visitar uma maternidade e ela está muito silenciosa, desconfie. Isso. Então, Lena, voltando.
não pedir à mulher para não gritar ou para não se expressar, né? Sim. Ou para não mudar muito de posição, não ficar em Sim. posições extravagantes e tal, né? Sim, sim, sim. Eu brinco muito falando não levar para o lado pessoal também. É uma dica boa, entendeu? Assim, o que a mulher fala, o que a mulher briga com você ou reclama, então não leva para o lado pessoal. Eu acho que é uma dica, né? Ó, tá Não boa. desencorajar a mulher, né? Não desencorajar, né? Sim. Olhar de pena é tudo que a mulher não precisa Não nesse momento. precisa. Não é Não isso, Léo? precisa. Não precisa. Essa dor é uma dor natural que faz parte Sim, desse momento e que pode ser sim, cuidada de várias maneiras. Começa a sim. naturalidade da dor, com abraço, com Exatamente. água, com anestesia, com remédio, se for necessário. Sim. Então, não é um olhar de pena que vai ajudar. Então, uma acompanhante, então, não ter olhar de pena para a mulher, isso é muito ruim, né? E nesse gancho aí, não peça analgesia para ela. Peça para você. Isso, Léo. Isso. Vai para a lanchonete você, então, né, acompanhante? Vai tomar um café, Tomar um vai tomar café. um suco e volta depois. Outra dica, o acompanhante não falar demais, falar, e às vezes falar coisas que não tem muita conexão com aquele momento íntimo, né? Porque vai Sim, tirando a mulher. A mulher para o parto, para uma boa experiência de parto, ela tem que mergulhar um pouquinho exato. e deixar o cérebro um pouco mais inconsciente, menos racional. Quanto mais Desligar, né, o neocórtex. isso. Quanto mais raciocínio, né, pode atrapalhar o parto. Né? Então, Sim, deixar a mulher mergulhar nesse universo mais instintivo é muito sim, importante. Então, uma fala excessiva ou trazendo assuntos e coisas externas àquele momento pode não ser legal, né? sim. Exatamente. E tem mais a quinta dica, Helena, então. Não ficar olhando para o relógio. O que você acha dessa Nossa, dica? perfeito. Hein? Perfeito. Eu ia falar isso um tempo atrás. O tempo de parto, ele não é um tempo do nosso relógio. Ele é um tempo que parece que é uma realidade paralela. Você Isso. você não percebe o tempo que você passa naquela suíte de parto. Então esqueça o relógio. Viva aquela experiência, viva o presente, mergulhe, né? Junto com a mulher naquela experiência. Porque as Isso. horas aí, elas passam de uma forma diferente, né? Exato. Eu falo muito isso, né? Assim, que essa questão do tempo do parto, né? Eu falo que só a gravidez 41 semanas, um parto dura ali 8, 12 horas e acaba. Sim, Uma sim, cesariana dura ali até você descer e tal, 1 hora ou 2 horas e tal. Mas a maternidade e a paternidade é para sempre. tá? Pro resto Então, da quando vida, né? você vive Não tenha ali, pressa. não tenha pressa, entendeu? Assim, Não tenha pressa. então, o acompanhante então fica olhando o relógio ou falando quanto tempo, né? Então, talvez seja melhor você, acompanhante, chegar e tirar o relógio da parede, Sim, entendeu? Você vai estar ótimo. ajudando muito mais. Você vai estar demonstrando que você está de corpo e alma ali, né? Presente. Muito bom. Parabéns para você. Muito obrigado por você estar Obrigada a você pelo convite, nessa adorei caminhada estar aqui. junto com a gente. E o seu papel é muito importante. Você é uma doula muito forte, né? Quando eu li aqui as características de o que Acompanhante? buscar para ter o que deve ter uma acompanhante, eu fiquei lendo e eu falei, tem tudo em você, né? De Ah, forma muito forte, assim, que na bom. Bel, né? Na Morgana, mais jovem com a gente, Sim, vivendo um caminho sim, bonito. Então, falar sim, em acompanhante no parto, a gente tem que falar das doulas, né? E vocês todas aí que estão ouvindo a gente, vocês são ferramentas fundamentais na transformação do modelo de assistência no Brasil, junto com as enfermeiras obstetras e junto, obviamente, com quem já está atuando, né? Ou seja, pediatra, sim, anestesista e tal. Estou falando que nesse novo modelo,
papel da doula e do acompanhante, o papel da enfermeira obstetra são determinantes, assim.